Sexta-feira marca o fim de uma semana pra lá de movimentada nos Estados Unidos. O destaque foi a condenação do ex-presidente Donald Trump por abuso sexual, cometido contra uma escritora nos anos 1990. Mas ele não foi o único republicano a visitar o tribunal. O deputado George Santos, filho de brasileiros, chegou a ser detido e agora é alvo de 13 acusações federais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Ele, na verdade, está sendo investigado em várias instâncias pela Justiça Federal, pelo Departamento de Justiça, pela Justiça Estadual em Nova York, pelo FBI e também passa por uma investigação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Já os problemas do governo são políticos. Joe Biden corre para destravar um impasse ligado ao teto da dívida pública, algo que, num cenário apocalíptico, poderia até levar a um calote da maior economia do mundo. O Ao Ponto de hoje discute os intensos movimentos da vida política americana dos últimos dias e como eles podem impactar a economia e as eleições no ano que vem. Nesse episódio, a gente recebe o colunista Guga Chakra, direto de Nova York. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 12 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Guga Chakra, bem-vindo aqui ao Ponto, como sempre, você é sempre muito bem-vindo. A política aí dos Estados Unidos, ela é bastante animada, assim como aqui no Brasil, nunca falta assunto, mas essa semana parece que o roteirista estava especialmente inspirado, né? A gente começa pelo ex-presidente Donald Trump, que foi ao tribunal na terça-feira e foi condenado por abusar sexualmente de uma escritora nos anos 1990. Como que foi esse caso? Foi um episódio, Barini, oi Barini, oi Carol, um abraço aos ouvintes, foi um episódio que ocorreu nos anos 90, no qual o Trump foi acusado, agora condenado, de ter abusado de uma escritora numa loja de departamentos aqui em Nova York. Ele sempre negou, continua negando, mas ele acabou condenado por todos os jurados na justiça civil. Foi um processo civil que envolveu, no final, o Trump teve que pagar, vai ter que pagar uma indenização de 5 milhões de dólares para a escritora, mas não houve processo criminal, quer dizer, o Trump não será preso por esse episódio. E o julgamento na justiça civil é um pouco diferente da justiça criminal. Na criminal não pode haver a menor dúvida, na civil é mais em função da abundância de provas, se há muitas evidências, ainda que possa existir alguma dúvida, ainda assim pode ocorrer a condenação, e foi isso que ocorreu com o Donald Trump. É um caso grave, quer dizer, você ser condenado ainda que na justiça civil por abuso sexual é algo muito grande para a imagem de qualquer político, mas aparentemente para a imagem do Trump não tanto. O Guga, o Trump chegou a dizer que nem conhecia a vítima, né? E depois do julgamento ele partiu para o ataque naquele estilo Trump, disse que estava sendo vítima de uma caça às bruxas, mas ele não é exatamente um réu primário em casos envolvendo abusos sexuais, né? Não é. Aliás, é interessante que isso acabou pesando no julgamento, até mesmo declarações que ele fez no passado de cunho sexual, a forma como ele se manifesta, a forma como ele trata mulheres, tudo isso foi usado no julgamento pelos promotores, pelos advogados da escritora também, foram usados contra o Trump. Quer dizer, todo esse histórico teve um peso muito grande, mas agora é a primeira condenação formal dele por abuso sexual aqui nos Estados Unidos. Insisto, na justiça civil, não na justiça criminal. Guga, depois desse julgamento, que ele falou coisas horrorosas do juiz, ele foi pra televisão, né? E chamou a atenção que ele foi pra CNN, que ele considera o mal na terra, o que é fake news, a central das fake news. E ele aproveitou essa chance para uma longa sequência de mentiras ao vivo que foram desde o ataque ao Capitólio, realizado por seus apoiadores em janeiro de 2021, até a eleição que ele perdeu para Biden, que aparentemente ele até hoje não aceita ter perdido nas urnas. Ele mentiu compulsivamente, mas isso era esperado. Quando você convida o Trump para uma entrevista, no caso não foi exatamente uma entrevista, foi o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de um town hall, que ficam eleitores na plateia fazendo perguntas a
uma jornalista, havia uma jornalista mediadora, é assim que funciona, mas isso abriu espaço para o ex-presidente, que agora pré-candidato republicano à presidência, mentir compulsivamente em tudo. Ele voltou a adotar o tom não democrático dele, justificando, dizendo que a eleição foi fraudada, voltou com todas as mentiras. Ele foi condenado no dia anterior por abuso sexual, negou já no dia seguinte. Quer dizer, ele adotou aquela postura que a gente conhece. É interessante, realmente, que foi na CNN, que é um canal que foi muito atacado pelo Trump durante a presidência dele. Ele não falava com a emissora enquanto estava na Casa Branca, a não ser nas entrevistas coletivas, inclusive tinha muitos embates durante esses momentos, mas agora não, ele foi para lá, foi convidado, e há um contraste, porque as últimas entrevistas que ele deu para a Fox News foram gravadas, e a Fox News tentou editar alguns momentos que seriam muito polêmicos, que envolviam mentiras exageradas. A Fox News, no caso da CNN, acabou passando. Claro, houve a jornalista tentou fazer o papel dela de colocar a verdade, mas é muito difícil. Trump é um exímio comunicador e chamou atenção que muita gente na plateia parecia ser trumpista, aplaudia o ex-presidente bastante quando ele falava as mentiras dele, então isso acabou favorecendo o Trump. Parecia que ele estava se saindo bem, no fundo deram um palanque, quer dizer, muitos questionaram que nas eleições de 2016 o Trump teve um enorme espaço na mídia, transmitiam todos os comícios, tudo, isso teria ajudado a ele na eleição. O mesmo aos poucos parece ocorrer agora, como a gente viu nesse town hall, um dia depois de ele ser condenado por abuso sexual. Entrevista, claro, é importante no modelo de entrevista tradicional, como o Hard Talk da BBC, que o entrevistador está ali, está batendo de frente mesmo, questionando, fazendo questionamentos ao entrevistado. Não uma entrevista nesse modelo de town hall que o Trump pôde falar as mentiras que ele quisesse. Então a emissora acabou sendo bastante criticada e o Trump acabou se beneficiando um pouco. Teve até um ponto que ele levantou, chega a ser cômico, né? Porque ele disse que acabaria com a guerra da Ucrânia em 24 horas se estivesse no poder. Como se o Trump fosse um grande pacifista, né? O histórico dele na resolução de conflitos quando estava na Casa Branca não o credencia exatamente como um mediador, né? Ele tentou ali na Coreia do Norte, na Coreia do Norte e Coreia do Sul, fracassou completamente. O Irã, que já era uma questão resolvida, a questão nuclear iraniana, ele é o responsável direto pelo fracasso do acordo assinado pelo Irã e todas as grandes potências. Ele retirou os Estados Unidos do acordo. Na época, o Irã conseguiu enriquecer urânio pelo acordo no máximo a 3%, 4%. Barini conhece mais o Irã, até pode me corrigir. Não podia armazenar urânio, tinha que enviar para a Rússia tudo que produzia. Teve que desmantelar uma série de centrífugas. Agora não, eles estão enriquecendo urânio para 70%, 80%, dizem até 90%, que é já um patamar suficiente para produzir uma bomba atômica. Então, foi um fracasso total do Trump. Tanto que agora não é uma questão de se o Irã conseguir enriquecer urânio suficiente para uma bomba, é quando o Irã conseguir quantidade suficiente e quando o Irã decidir tomar a decisão de fazer a bomba. E a culpa é diretamente do Trump, porque se não tivesse saído do acordo, o Irã ainda estaria ali, ele estava na época respeitando os termos do acordo. Quando ele fala da Ucrânia, ele tenta adotar o tom isolacionista dele, que é muito mais na retórica, mas ele adota esse tom isolacionista, que ele é contra essas intervenções americanas que servem para dar dinheiro para a indústria bélica, que morrem americanos e não são do interesse dos Estados Unidos. Então, ele falou que defende um fim imediato do conflito, que não vê a questão por vencedores e perdedores, que as pessoas precisam parar de se matar. Que é interessante essa posição, não há? É uma posição totalmente legítima. Agora, dizer que vai acabar com o conflito em 24 horas é uma piada, né? Que, naturalmente, quem acompanha a guerra da Ucrânia sabe que a guerra vai se prolongar por muito tempo ainda. Os dois lados, nesse momento, nem a Ucrânia nem a Rússia têm interesse num cessar-fogo. Quando houver esse cessar-fogo, vai ser uma negociação, como a gente sabe, que durará muito tempo. E nada garante que vai ter sucesso. Teve um cessar-fogo anterior, em 2014. Fracassou depois de alguns anos. Talvez no futuro tenha um acordo de armistício, aí é mais sério, mas, enfim,
não seriam 24 horas, como Trump disse. É difícil que eles nem conseguiram manter um cessar-fogo no ano novo, que é uma data sagrada para todos os lados. Antes de fazer a próxima pergunta, eu achei aqui uma informação que esse town hall do Trump, ele foi o segundo town hall mais assistido da CNN desde 2016, atrás só de Joe Biden em 2020. A CNN liderou, passou a Fox News, passou a MSNBC, que é uma coisa que eles não conseguem com tanta frequência. Agora, a Guga, voltando aqui às bravatas do Trump, teve até um aceno pro Jair Bolsonaro, que também tem problemas com a justiça aqui do Brasil, né? Sim, mas daí foi numa outra mentira do Trump, que ele disse basicamente que o Brasil tinha muitos homicídios, e daí o então presidente Jair Bolsonaro incentivou as pessoas a comprarem armas, e isso teria aumentado a segurança no país. É uma mentira do ex-presidente Trump, mas foi o momento que ele citou o Bolsonaro. A gente lembra que os dois tinham uma boa relação quando estavam, no caso, o Bolsonaro na presidência do Brasil e o Trump na presidência dos Estados Unidos. O Guga, a autoestima do Trump realmente é um negócio invejável, né? Parece que nada abala. Mas até que ponto isso pode ameaçar as pretensões dele de concorrer novamente à Casa Branca? Não ameaça. O Trump é um candidato forte para a presidência dos Estados Unidos. Ele tem chances. Bom, ele, nesse momento, nas bolsas de apostas, ele tem 26% de probabilidade de ser o presidente dos Estados Unidos. O Biden tem 34%, depois tem o DeSantis 14% e o resto acaba pulverizando, segundo um site de compilação, Betting Odds, que compila as bolsas de apostas. E nas primárias republicanas ele também lidera. Teve momentos que o Ron DeSantis havia ultrapassado o Trump, mas nesse momento o Trump tem 61% de chance de ser o candidato republicano nas bolsas de apostas. Se ele for o candidato republicano, Carol, ele naturalmente tem muita chance num sistema bipartidário, numa sociedade tão polarizada quanto americana, quanto é americana. Então, claro, tudo vai depender do momento que estiverem os Estados Unidos na época da eleição, o cenário econômico, se a inflação continuar caindo e a taxa de desemprego não subir, que é o cenário de tendência atual, a menor taxa de desemprego desde 69, inflação caindo, mas a inflação ainda está alta. Se a inflação está em 4,9% ao ano, se cair para entre 2% e 3%, o Biden acaba sendo favorecido. Porque daí é naquele limiar, naqueles poucos eleitores ali de swing states que podem ir de um lado para o outro, ou que vão votar ou não, incentivar a base a votar. Mas enfim, o Trump tem sim condições de ser é o favorito para ser o candidato republicano, e hoje tem totais condições de vencer o Biden e supera o Biden. Em algumas pesquisas não dá para levar tão a sério uma pesquisa realizada agora, mas ele aparece à frente do Biden numa pesquisa do Washington Post junto com a ABC por uma larga margem. É uma pesquisa atípica porque ele tem 7 pontos de vantagem, mas há outras que eles aparecem empatados, ou Trump 1, 2 pontos à frente, o Biden 2, 3 pontos à frente, depende da pesquisa. Mas está equilibrado, está como as últimas eleições aqui nos Estados Unidos, como Hillary, Trump e Biden, Trump a última, que pode ir para qualquer lado, vai depender ali de mobilização da base no dia da votação em estados como Georgia, Michigan, Arizona, Pensilvânia e alguns outros. O George Santos, ele é alvo de várias investigações, não é só uma não, inclusive está sendo investigado por esse tribunal aqui no Brooklyn, em Nova York também, e a gente sabe, né, ele se elegeu no ano passado pelo Partido Republicano, pelo estado de Nova York, por uma das cadeiras pelo estado de Nova York, e é muito conhecido por ter mentido bastante em relação ao currículo dele na campanha eleitoral. Ele disse, por exemplo, que estudou em 2 universidades americanas que não tem nenhum registro da presença dele como estudante, como aluno. Guga, enquanto o Trump ele tem ainda muito prestígio no Partido Republicano, tem outros políticos que não estão nessa mesma situação. A gente fala do deputado George Santos, que a família dele é de origem brasileira. Ele chegou a ser detido na quarta-feira e agora ele responde a 13 acusações na Justiça Federal. Os advogados dele vão ter bastante trabalho pela frente. Esse é um picareta, né, Barinho? É um picareta
mentiroso compulsivo, é algo assim que nunca, assim, que vai além de qualquer coisa, porque o Trump pelo menos não mente a faculdade onde ele estudou, os lugares que ele trabalhou, ou o histórico da família. O Jorge Santos, tudo dele é uma mentira. Ele é um vigarista típico. Agora, ele tenta agora surfar nessa onda, fala até que vai ser candidato de novo, mas ele tem que entender que ele não é o Trump. O Trump é um fenômeno político, goste dele ou não, independentemente das mentiras. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando uma série de candidatos fortes nas primárias republicanas, ex-governadores, ex-senadores, e derrotou a Hillary Clinton, ex-primeira-dama, ex-secretária de Estado, ex-senadora na disputa presidencial. É uma figura única, o Trump. E o Jorge Santos não, é só um vigarista picareta que conseguiu vencer surpreendentemente no distrito aqui em Long Island, em Nova York, mas é isso, vai ser sempre associada a essa figura patética que ele é, e com enorme chance de acabar atrás das grades, mas tem um mandato ainda até por mais de um ano e meio, quase 2 anos ainda pela frente. Ele se justifica dizendo que é tudo mentira, usou essa mesma expressão que o Trump também usa, né, caça às bruxas, e não dá nenhum sinal de que vai renunciar. Ele pode ser cassado, Guga, porque tem essa investigação aí na justiça, mas tem também um processo no Conselho de Ética, né? Vai para a Comissão de Ética, só que o problema é que os republicanos têm uma maioria pequena na Câmara dos Deputados. Todos os deputados republicanos sabem que ele é um picareta, mas eles temem afastá-lo e daí perder não vai perder, mas ficar com uma minoria menor na Câmara dos Deputados, para deixar o McCarthy, que é o presidente da Câmara republicano, ainda mais nas mãos da ala ultra-extremista, de extrema-direita, do Partido Republicano na Câmara. Então, é um xadrez complicado. Mas talvez ele acabe sendo afastado, porque o caso dele é muito extremo, né? É de mentiras que todo mundo sabe. Ele até te fala no Brasil que o cara queima-filme. Um deputado republicano está ao lado do Jorge Santos. Pega muito mal, porque todo mundo sabe. É um tipo de mentira. Falar que a mãe sobreviveu ao 11 de setembro, família sobrevivente do Holocausto, enfim, todas essas histórias absurdas, pega muito mal com qualquer pessoa, independentemente da ideologia política. Guga, como você falou, ele foi um pouco demais na mentira, porque são coisas que são facilmente descobertas. Um diploma é muito fácil de você descobrir. Tem outro caso que até a gente está gravando aqui na quinta-feira. Na quinta-feira à tarde ele participou de forma virtual numa audiência na Justiça aqui do Rio de Janeiro, no caso de Niterói, cidade vizinha aqui do Rio, e ele fechou um acordo para encerrar um processo em que ele tinha sido indiciado por estelionato, por usar um cheque sem fundo em uma loja de roupa em Niterói em 2008. Ele acertou aqui um acordo em dólares, seria cerca de 4, 5 mil dólares, e encerrou tudo. Ele vai ter 30 dias para fazer o pagamento, ou seja, ele tinha também problemas para resolver aqui no Brasil. Mas agora, voltando aí aos Estados Unidos, e para o ouvinte não acusar a gente de só falar mal dos republicanos, a gente também tem que falar do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não está vivendo dias tão tranquilos. Ele que também é candidato para a reeleição por lá, e ele está com um problemão com o teto da dívida pública, que é uma questão, uma batata quente que tem prazo para ser resolvido, e que em um cenário apocalíptico, e hoje bem difícil, mas que existe alguma possibilidade sempre, de um calote na maior economia do mundo. Explica isso pra gente. Que nos Estados Unidos a dívida pública eles aumentam de pouco em pouco, e daí com o passar do tempo eles gastam mais trilhões de dólares e se aproxima do teto imposto anteriormente. Daí tem que negociar mais uma elevação. Isso sempre acontece e sempre há problema se o presidente é republicano e uma das casas no Congresso é controlada pelos democratas, e o inverso, se o presidente democrata, como agora a Câmara é controlada pelos republicanos, também acaba ocorrendo mesmo. Daí sempre a negociação vai se aproximando, a crise se intensifica, falam que vai ter que fechar uma série de agências
de questões, aí de última hora sempre acaba havendo um acordo, sempre ocorre. A avaliação é que talvez a mesma coisa acontecerá agora. O temor é que o McCarthy assinaria com o Biden ali, claro, no último minuto. O problema é que tem justamente o que a gente estava falando antes, essa ala ultra-extremista do Partido Republicano, que quer o caos mesmo, quer o caos e quer aparecer nas redes sociais, eles não estão muito preocupados. Então existe sim um risco dessa vez de os Estados Unidos, em teoria, dar um calote. Alternativas, até imprimir uma moeda de fabricar uma moeda de $1 trilhão. A Janet Yellen, secretária do Tesouro, você tem alternativas, mas pode gerar uma crise muito grande, ainda que momentânea. Vai chegar um momento, claro, que haverá esse acordo, porque os Estados Unidos tem gente, a gente está falando de um país do Líbano ou da Argentina, que aí quebrou mesmo. Não, os Estados Unidos, no limite, basta imprimir dólar, que é uma moeda global, né? Então, é diferente o cenário. Então, sempre existe uma alternativa de última hora. Agora, esse problema de teto da dívida não é novo, né? Muitos presidentes já passaram por isso. Essa atual oposição republicana, majoritariamente trumpista, alinhada à extrema-direita, é um desafio a mais, um desafio novo para o Biden e para os democratas dessa vez? Não, nesse caso não, porque essa ala, na verdade, pode atrapalhar o Trump, como eles atrapalharam os candidatos muito radicais ao Senado, por exemplo, que o Trump apoiou nas eleições de meio de mandato, foram derrotados. Então, por exemplo, se o Partido Republicano adota uma linha, seja o Trump ou outro candidato, uma linha um pouco mais moderada, a chance de vitória é enorme, porque os democratas vão jogar com toda a questão do medo, do extremismo no lado republicano. Então, a existência desses deputados extremistas ajuda no discurso democrata para alimentar o medo. Assim como os republicanos também alimentam o medo em relação aos democratas. Tem até a questão da imigração, com certeza eles vão usar bastante. Então hoje se joga muito com medo para mobilizar as bases. O problema é que o Trump sabe usar mais a questão do medo, né, do que o Biden, não é o perfil do Biden, e o Biden tem uma série de desafios. O Biden tem grande chance, claro, de ser reeleito, como eu falei antes, está equilibrado ali, mas ele vai ter muitos desafios nessa eleição, seja o Trump, seja outro candidato. O DeSantis pode até ser, mas parece que ele perdeu o momento, né? Mas, enfim, hoje seria muito provavelmente Biden contra Trump. Guga Chakra, obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você. Obrigado, Guga, um ótimo fim de semana. Obrigado, Carol, obrigado, Barini, um abraço aos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.